É um espaço que visa partilhar a experiência das pessoas que certificaram-se recentemente. Temos aqui o Gelson Cabunda, que certificou recentemente PMP, e o Gelson Salvador, que fez a certificação ACP. O nosso programa para hoje, basicamente, vamos dividir em duas partes. Num primeiro momento, vamos ter aqui o Gelson Cabunda durante 40 minutos a fazer uma apresentação, e depois vamos ter aqui um espaço de perguntas e respostas, que vai ser depois aqui guiado pelo ilustre Luís Branco. Ok? E quando forem 16 horas, começamos a nova apresentação, que será do Gelson Salvador, que também terá o mesmo tempo e será no mesmo modelo. Ok? No final de tudo, vamos reservar 5 minutos para o PMI apresentar aqui os próximos eventos e encerramos quando forem precisamente 17 horas. Vamos gravar a sessão, vamos colocar a sessão depois partilhada a nível do YouTube, de maneira que possamos ir consultar e perceber mais ou menos qual foi o caminho traçado pelo certificado, que é para nós facilitarmos a nossa vida lá à frente, quando quisermos fazer uma certificação similar. Coloquem as perguntas aqui no nosso chat, também temos aqui um espaço Question and Answers, e nós vamos escolher essas perguntas e vamos, quando forem precisamente 15h45, para que essas perguntas sejam respondidas, tá bom? Portanto, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra aqui ao Gelson. Gelson, boa sorte, ok? Sucesso e tudo corra bem, tá bom? Ok, muito obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Bem, este webinar tem como objetivo o meu caminho para a certificação e ajudar todos aqueles também que estão nessa luta de fazer o exame. Então, não saia dali, espera até o final para poder, né, ouvir as nossas dicas sobre o exame. Bem, vou partilhar o meu ecrã para a apresentação. Ok, conseguem ver o meu ecrã, por favor? Perfeitamente, Gelson, está tudo bem. Força aí, força. Obrigado. Bem, como me tornei Project Management Profissional, PMP? Sou Gelson Cabunda, licenciado em Matemática Aplicada, gestor de projeto profissional. Bem, tornar-me, o meu caminho até a certificação PMP resulta-se em 3 etapas: processo, compromisso, decisão. Processo. O processo deve ser informação, Project Scheduling and Control, trabalhar como gestor de projeto e formação PMI Angola Masterclass. O meu primeiro contato com a certificação ou com as certificações do PMI decorreu-se em 2016 na formação Project Scheduling and Control. Tivemos uma formação na empresa Ecton, Project Control, onde tivemos contato direto com o conteúdo sobre gestão do projeto e, a partir dali, apaixonei-me sobre a gestão e decidi-me, naquele instante, ser certificado em PMI. Infelizmente, naquela altura, ainda era tudo muito recente e não tinha recursos para, né, para fazer a certificação. Então, e também não tinha experiência suficiente para a gestão do projeto, então tive que ganhar tempo para trabalhar e ganhar experiência. Trabalhei na empresa Ecton
por volta de 4 a 5 anos, como gestor de projeto. Depois abracei um outro desafio em 2021, que também trabalhei na área de gestão de projeto. E este ano tive a formação com o professor Luís Branco no Masterclass 1 de 2022. Compromisso. Bem, quanto ao compromisso, após a formação, achei que precisava de mais maturidade sobre os conceitos relacionados ao PMI. Então, tive que novamente voltar a fazer um estudo sobre os conteúdos adquiridos à formação. Então, tive que ter um compromisso de estudo. E por isso criei este cronograma. Se conseguem ver, é um cronograma que usei para os meus estudos. Como visto aqui, aqui temos as áreas de conhecimento, aqui temos as áreas de conhecimento, aqui tem a duração que usei para estudar cada área, tem as datas que eu usei de estudo e tem a quantidade de simulados que eu fui usando para cada área. E no final de tudo, a ideia era ter um progresso maior ou igual que 70. Como é visto aqui, no percorrer dos meus estudos, do meu cronograma, eu obtive 82% de progresso. É importante que nós definimos um cronograma para que nós possamos ter um compromisso com o estudo. A certificação PMP exige muito de nós, então a estratégia para chegarmos até ela é muito fundamental. Decisão. Era planeado fazer o exame 25 de 8 de 2022. Mas devido a algumas coisas que estão acontecendo, o exame estava cada vez mais ser adiado. Por isso que eu penso em decisão, é importante que nós sejamos decisivos quando pretendemos obter uma certificação ou um intervalo de estudo para nós termos um resultado mais aceitável. Tive dificuldades também quanto à minha preparação, como vemos aqui, tínhamos a data 25, mas acabei fazendo no 29 de setembro. Não sei se conseguem me ouvir. Ouvimos perfeitamente. Ok. Bem, também gostaria de partilhar com as pessoas que fizeram desse exame ou dessa realização ou desse sonho uma realização. Bem, Simão Pedro Bessada, como bem no início eu disse, é uma pessoa que teve um grande contributo para essa certificação. Era o mentor, nesse caso, o meu mentor a partir da empresa Eton Project Control, na qual trabalhei como gestor de projeto, também trabalhei como cost controller e foi fundamental porque ele é uma pessoa muito experiente em gestão de projeto, então tínhamos tempos para discussão sobre a gestão de projeto e já agora aconselho, sempre que alguém estiver disponível ou pretender fazer uma certificação, é importante que envolva
pessoas que tenham os mesmos objetivos ou passaram pelos mesmos objetivos, de maneira que podem discutir sobre esse ponto. Luís Branco foi o professor do Masterclass, na qual os conhecimentos adquiridos foram fundamentais. É uma pessoa muito experiente sobre a gestão do projeto, na visão do PMI. Então, todos os ensinamentos dele foi fundamental. Aproveitei ao máximo buscar a sua experiência durante as aulas, de maneira que essa certificação seja uma realidade. Rodrigues Malonda. Rodrigues Malonda foi um colega que eu tive na época, também alguém que tem muita experiência sobre gestão do cronograma, gestão do custo. As discussões com o Rodrigues Malonda foram muito positivas. Tive que, muitas das vezes, tirar alguns dias para discutir com ele sobre algumas dúvidas que eu tinha, e foi ajudando a cumprir esse objetivo. Mauro Vieira, PMSP. Mauro foi um amigo e também um cliente da época, que também ajudou muito sobre a visão do PMI, uma pessoa muito experiente também sobre este projeto. Então, essas pessoas eu fui envolvendo no decorrer da minha preparação, de maneira que elas deem o seu input e, né, tornar-me cada vez mais gestor. Alcides Cabral. Alcides, que nas suas palavras sábias, acabei tirando muito proveito. Deu-me uma dica sobre a relação do tempo, o controle do tempo, que era uma das minhas grandes preocupações. Eu sempre falava com as pessoas que estavam em volta de mim que eu tinha o meu maior medo era não conseguir controlar o tempo. E o Alcides deu-me um input a respeito disso. E foi muito importante no exame. Depois eu nem falo sobre esse input que o Alcides foi dando, quando tiver a falar de lições aprendidas. João Sarmento ajudou-me com a diferença da divisa. Inicialmente estava com dificuldades de fazer o pagamento, porque eu tinha valores em Kwanza e eu não tinha como transferir para dólar, ou não tinha como conseguir a transferência. Então, o João Sarmento ajudou-me com isso e eu sou grato por isso. Ana Madureira falou comigo sobre a questão dos simulados. Disse, faça muito simulado. E me agarrei a essa palavra. Pratiquei muitas vezes o simulado. A Mandela ajudou-me em que aspecto? Quando eu decido abraçar um novo desafio, encontro a Mandela Bomba como colega. E eu costumo dizer, ela deu-me uma chuva de motivação. Quando fui contratado na empresa Encontro a Mandela Bomba, um mês depois, ela torna-se PMP. Eu vi, uau! Como? Fiquei, como é que ela conseguiu? Porque é algo que eu muito desejava. Então, meti ela por perto, de maneira que me ajudasse com a sua experiência que eu teve durante a certificação. E a Princesa Panda ajudou-me com a decisão de fazer o exame. Muitas das vezes eu achava que não estava preparado para fazer, mas ela estava a dizer sempre: força, foco, tem estudado e com certeza isso, tens conhecimento suficiente para fazer, vai e faça, der o que der.
o mais importante é que tu vais passar. Então, as palavras deles deu-me garra e segui em frente e fiz. Bem, o mais importante de hoje mesmo é dividir, né, a experiência que eu adquiri durante o exame. Por isso, eu tenho aqui a minha lições aprendidas para dividir com vocês. A minha lições aprendidas começa antes do exame. O primeiro ponto diz: por mais experiência que tens, faça um curso de preparação para a certificação PMP com professor experiente em gestão de projeto na visão do PMI. Esse ponto é um ponto muito importante. Muitas das vezes nós já trabalhamos com gestão de projeto durante um tempo, mas infelizmente a nossa experiência não é suficiente para que nós possamos fazer o exame e passarmos. É bom que nos envolvemos num treinamento em grupo, de maneira que tenhamos conhecimento na visão do PMI. Porque as nossas organizações têm uma maneira própria de fazer a gestão dos seus projetos. Muitas das vezes, a visão das nossas organizações não é a visão do PMI. Então, é importante que nós façamos uma formação com professores experientes nesta visão. E eu encontrei essa experiência no Masterclass com o professor Luiz Branco. O segundo ponto diz: seja uma pessoa comprometida, não uma pessoa envolvida durante a preparação. Esse ponto também é muito importante. Temos que nos comprometer, não estar envolvido. Luiz Branco, o professor Luiz Branco fala sobre o porco e a galinha. É importante que temos que estar comprometido. Não vou contar a história do porco e da galinha para não falar muito tempo, mas é importante que nós sejamos comprometidos em vez de estarmos envolvidos. Leia o capítulo da aula antes e depois da aula. Esse terceiro ponto também é muito importante. Bem, durante a formação do Masterclass, nas primeiras aulas, eu assistia e tinha muitas dúvidas durante as aulas. Então, pensei em criar uma maneira de lidar com isso, porque era muita gente, embora que tínhamos permissão de perguntarmos, pararmos a aula, mas muitas das vezes eu não conseguia expor minhas dúvidas durante as aulas. Então, eu partilho com vocês, é importante que tirem todas as dúvidas, não acumulem dúvidas. Então, para mim lidar com isso, eu pensei desta forma. Antes de falar de qualquer capítulo ou qualquer área de conhecimento, eu lia antes da aula. Quando o professor dizia que a próxima área a se estudar é, por exemplo, o custo, então eu lia já o custo em casa, ia para a aula com essa matéria já lida e vi que ajudava-me a entender melhor, porque já tinha algum conceito em mente e facilitava também a compreensão durante as aulas. O quarto ponto diz: cria post-it de dúvidas, coloca em algum lugar visível. É importante. Nós fazemos alguns apontamentos sobre nossas dúvidas e colocamos em algum ponto que nós normalmente olhamos, de maneira que sempre que nós tentamos encontrar qualquer dúvida, nos faz pensar sobre o conceito. Eu fiz isso e ajudou-me muito, porque sempre que tinha dúvida de um ponto, eu colocava o ponto
e a resolução. Sempre que entrava em contato, quando entrei em contato mais de 3 vezes, então aquilo ficava na minha mente, né, e acabava com a dúvida. O quinto ponto, identifique a sua fraqueza e cria uma estratégia para eliminar. É importante também esse ponto. Nós devemos ter a capacidade de saber quais são nossos fortes e qual é o nosso fraco. Então, é importante nós apontarmos os nossos pontos fracos de maneira que tornamos ele forte. Sexto ponto. Antes de trabalhar a rapidez, certifique que os domínios dos conteúdos estão bem apurados. Bem, o exame não é uma questão de quem é mais rápido. É uma questão de quem tem mais conhecimento, ou quanto de conhecimento tu tens naquele momento. Bem, então é importante que nós, antes de nós trabalharmos a rapidez, pelo menos temos que certificar que temos domínio do conteúdo. Isso não quer dizer que não se trabalha a rapidez, mas antes de trabalhar a rapidez, primeiro devemos certificar que temos domínio do conteúdo. Como temos esse domínio? Certo? Leia 2 vezes ou mais o livro Agile. É importante porque o exame me pareceu ser mais agile do que preditivo. Embora que o conceito diz que é 50% agile, 50% preditivo, mas o exame me pareceu mais ser agile. Então é importante que gastamos muito tempo a ler o agile, de maneira que consigamos diferenciar o agile do preditivo. Cria uma estratégia para lidar com o tempo do exame. Bem, é daqui que eu quis dizer sobre o ponto que falei no agradecimento sobre os CIDs. Cria uma estratégia para lidar com o tempo do exame. Ele chegou, perguntou-me se tinha uma estratégia para lidar com o exame. Eu não sabia, nem tinha uma noção. Dividiu comigo sobre essa estratégia e foi muito, 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 muito importante durante o exame. Visto que meu maior medo era mesmo que o tempo não conseguisse terminar as questões, né, no tempo que foi estipulado, embora me parecesse ser muito tempo, mas quando estamos perante o exame, o tempo passa rápido. Faça muitos simulados recomendados durante a preparação. É importante nós entrarmos em contato com simulados. Os simulados não só avaliam nosso domínio sobre o conteúdo, também trabalha nossa mente aguentar o tempo exigido para o exame. Então é importante que nós usamos mesmo o simulado para que nós trabalhamos o tempo para o exame, a rapidez e também domínio do conteúdo. Okay. Durante o exame, pensei nesses 2 pontos, que são, primeiro, tipo de questões que parece mais frequente. Primeiro ponto, conflito sobre os membros da equipa, como o líder servidor deve atuar. É importante, ao lerem a preparação, quem está a se preparar, que levem em consideração este ponto. Este é um ponto muito, 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 muito importante, porque o exame refere-se muito em conflitos.
entre equipas, conflitos de entendimento, conflito de escopo. Então é importante que a pessoa que estiver se preparar passa mesmo algum tempo para estudar as técnicas para lidar com os conflitos. É importante. Também tirar um tempo para ver as etapas de conflitos, que são formação, né? Formação, conflito, acordo, de desenvolvimento e dispersão. Tira algum tempo para estudar esse aspecto, de maneira que a questão sobre os conflitos sejam bem apuradas. Posição do gestor de projeto quando o ambiente do projeto não está claro. Posição do gestor de projeto quando o âmbito do projeto não está claro, não está bem claro. Bem, também tira algum tempo para ver esse ponto. Qual será a posição do gestor de projeto se o âmbito não estiver bem claro? Sugere uma formação? Sugere anulação do projeto? Pensam nisso. Fazem um bom estudo nisso, porque essas são as questões que muito saem no exame. Fornecedor teve um problema com o projeto. Esse também é um ponto importante, também, que me pareceu ser muito, ser muito repetitivo durante o exame. Qual será a posição do gestor de projeto, né, do gestor de projeto quando o fornecedor tem problema com o projeto? Leem bem as questões, com certeza, para melhor entendimento, para que método ou que vão usar para a resolução do mesmo. Segundo ponto, gestão do tempo. O tempo é um recurso fundamental para o exame. Nesse caso, a gestão do tempo é muito importante. Eu criei uma técnica que chamei criar uma alerta de 50 questões em cada 1 hora. Visto que o exame contém 180 questões, então, como será feito em 3 horas e 50 minutos, então, ter uma técnica ou uma estratégia para lidar com o tempo e as questões é fundamental. Eu usei esta. 50 questões em cada 1 hora. Eu fui controlando o meu tempo dessa forma. Quando gastei 1 hora, será que eu tinha 50 questões resolvidas? Quando gastei 2 horas, será que eu tinha 100 questões resolvidas? Quando gastei 3 horas, será que tinha 150 questões resolvidas? Fui sempre controlando assim. Isso facilita por quê? Porque quanto mais cedo perceberes que estás atrasado, melhor é para criar uma estratégia para acelerar. Não deixem o tempo por si, depois, no final, perceberem que estão atrasados e correrem atrás do tempo. Isso não ajuda a acertar as respostas durante o exame. Perguntas com dúvidas. Não deixem as perguntas com dúvida sem nenhuma resposta. Respondem e marcam no bloco de nota para a revisão. O exame fornece um bloco de nota. Então, faça isso. Quando tem alguma dúvida sobre a questão, marca a questão e dá-lhe uma resposta. A resposta que você acha a mais certa possível. E no final do exame, faça uma revisão. Faça uma revisão sobre as questões, caso esteja no tempo. O exame é dividido em 2 partes. Nesse caso, o exame, 3 partes, que temos 2 intervalos. Normalmente, quando é dado o primeiro intervalo e o segundo intervalo,
dá uma questão para fazermos a revisão. Eu aconselho não usar aquele tempo para revisão, usam para descansar. Em vez de usar aquele tempo para revisão, usam para descansar. Porque muitas das vezes, quando estamos focados a fazer uma coisa, acabamos esquecendo o tempo, e aquele tempo que você vai gastando, depois de passar os 10 minutos, vai começar a contar, contar para o exame. Então é importante nós termos esse cuidado. Depois, temos os pontos fortes e os pontos fracos. Pontos fortes. Conteúdo discutido durante a preparação, tema Angola, Masterclass, é fundamental. Leem com atenção o conteúdo fornecido durante a preparação Masterclass. Fez-me toda a diferença, embora da experiência que eu já tive. Fez-me toda a diferença. É importante lerem várias vezes. Eu abracei a técnica de ler 3 ou 2 vezes depois da formação. Então é importante que entrem em contato com esse conteúdo. É um conteúdo que pode ou vai ajudar muito durante os exames. Diferenciar líder servidor do líder tradicional. Bem, atendendo que o exame está cada vez, né, a ir para um caminho, isso é bem visível, é uma coisa que eu percebi, é bem visível. Cada vez o exame está para um caminho e está cada vez mais ágil do que o tradicional. Então é importante saber diferenciar estes 2 tipos de líder. Qual é a posição do líder servidor e qual é a posição do líder tradicional. Estudem esse ponto de forma calma, porque no momento do exame, as questões não são feitas do tipo ou muitas das questões, melhor falar assim, muitas das questões não são feitas do tipo mostrando o campo ou a metodologia que está a ser usada. Em função do argumento da resposta e do argumento da resposta e o argumento da pergunta, conseguimos nos situar se estamos perante a uma gestão híbrida, uma gestão ágil, uma gestão tradicional. E não, se nós dominarmos essas diferenças, com certeza teremos um exame melhor. Experiência apurada em gestão de projeto. Bem, é importante que nós tenhamos experiência. Bem, experiência em gestão de projeto fará toda a diferença também. Não basta só nós ter experiência e não termos a visão do PMI, não basta só termos a visão do PMI e não termos a experiência. Então, garanta que tenhas experiência em gestão de projeto. Alguém perguntou-me recentemente se a experiência não conseguimos adquirir durante a leitura de livros ou de diversos livros. Bem, um pouco quanto complicado. Mas usem todas as técnicas possíveis para obter experiência. Bem, pontos fracos. Pontos fracos. Falta de resistência para aguentar a duração do exame. É importante esse ponto. Esse ponto foi muito difícil para mim. Eu via que ficar sentado
durante 2 horas, ou 3 horas e 50 minutos, foi muito cansativo mesmo. Se tem alguma forma de trabalhar isso, trabalhe. Eu ainda acredito, eu ainda acredito que, embora que você fazer muitos exames, ainda vais precisar de uma estratégia para lidar com o tempo no momento de exame, porque é mais cansativo devido à pressão que tens. Então, trabalha nisso de maneira que não seja forte. Bem, eu vou voltar um pouquinho mais, só para reforçar, neste ponto aqui, que é um ponto muito importante também. Este aqui, que é o cronograma de trabalho, é o cronograma de estudo que eu usei. Prestem muita atenção nisso, porque foi muito útil né, para a minha certificação. Eu estudava e fazia simulados. E tinha uma classificação planeada e tinha uma classificação real. Eu planeei para cada área de conhecimento 100%. Eu não pensava simplesmente que quero 80%, 50%. Não. Eu queria mesmo 100% para cada área ou área de conhecimento. Então, eu fiz uma planificação sobre como eu quero que as coisas devem ser. Criei um cronograma e defini uma linha de base com este cronograma. Todas as alterações foram colocadas nesse cronograma. Por isso que aqui eu tenho 2 pontos. Classificação planeada e classificação real. Não vão para o exame com uma percentagem de exatidão de 60%. Não faça isso. Não medem a percentagem de cada área de conhecimento por quantidade de vezes que você repetiu aquele exame, aquele simulado. Não faça isso. Se pretendes repetir o simulado, garante que não entraste em contato com as respostas. Simplesmente faça o simulado, aponta a percentagem de exatidão, lê a área de conhecimento que tiver menos acertos, depois submete novamente ao exame. Porque muitas das vezes, o que acontece? Em vez de nós dominarmos o conceito, acabamos de decorar as questões que estão no exame. Quando nós decoramos as questões que estão no exame, esperamos o quê? Esperamos que, durante o exame, elaborado pelo PMAI, as questões sejam as mesmas, semelhantes ou com o mesmo raciocínio. Não. Durante meus exames, eu não percebi isso. Não percebi isso. Eu percebi que a melhor forma de lidar com as respostas do exame que o PMAI elabora é dominando os conteúdos. É saber por que você está a assinalar esta questão, essa resposta. Faça a leitura de cima para baixo e de baixo para cima. Procura eliminar
duas ou as questões que estão bem visíveis que são erradas. Quando as questões, quando as respostas, desculpa, parecem ser todas erradas, procura assinalar a que faz mais sentido das erradas. Bem, este é um cronograma que eu queria dividir com vocês também. Foi isso que levou-me, né, à certificação. Foi isso que eu usei como meu compromisso. Procurei fazer esse cronograma uma realidade. E quando saí de casa, saí com uma percentagem de 82% de eficácia. E fui, mesmo assim, ainda senti que era uma praia que ninguém conhece o resultado, porque você vai fazendo o exame, vai resolvendo, nenhum indicador te diz que estás certo e nenhum indicador te diz que estás errado. Bem, eu vejo o Jerônimo, né, com a mão levantada. Teremos, né, tempo para fazer as questões. Então, por favor, aguarde. Uhum. Viva, Gelson. Muitos parabéns aqui por ter apresentado aqui os pontos. Tal como diz aqui o nosso programa, vamos passar aqui para o nosso espaço de perguntas e respostas. Ok? Parabéns mesmo por ter partilhado aqui a experiência, aquilo que mais dificultou a vida e como é que foi a sua experiência durante o exame. Mas para isso, eu trouxe aqui o nosso amigo Luís Branco, que vai colher aqui as perguntas aqui no chat e vai levantar as questões também aqui ao Gelson. Se alguém quiser levantar mais uma pergunta, por favor, sinta-se à vontade, tem aqui o chat, que é para poder interagir aqui com o Gelson. Se alguém tiver uma questão, é só colocar aqui no chat. Então, vou passar a palavra aqui ao Luís Branco. Luís Branco, por favor, tenha a bondade de colher as perguntas e levantá-las aqui ao Gelson. Olá, boa tarde, Gelson. Parabéns. Parabéns por ser certificado, parabéns por esta apresentação e partilhar connosco este caminho. Ia pedir se podia deixar de ligar a tela, ou retirar a sua tela. E existem aqui algumas perguntas no chat que eu vou passar a ler, mas penso que há 2 ou 3 colegas nossos que também levantaram a mão e gostariam de fazer perguntas. Mas as perguntas que eu tenho aqui para partilhar consigo. Uma das perguntas é da Helena Mulunda. Quem marca a data do exame? É o candidato à certificação? Bem, quem marca a data do exame, sim, é o candidato para a certificação. Tu vais preparando-se, depois quando achares que podes fazer o exame, então podes marcar. Mas é bom que marque durante a preparação, porque, né, sem data não há compromisso. Ok, muito obrigado. A Helena volta a fazer mais uma pergunta, que é: o teste foi em português? Quantas questões foi e qual a duração do exame? Bem, o texto foi tudo em português, são 180 questões em 3 horas e 50 minutos. Ok, muito obrigado. Temos aqui uma pergunta do Celso, que pergunta: nós vamos ter acesso a estes slides? Bem, essa é uma questão do que mais. Sim, então, sim. Vamos partilhar a informação. Gelson, esteja à vontade de partilhar. É assim, o objetivo desse espaço é partilhar. É criar condições para que todo mundo possa ter acesso à informação e aumentarmos aqui as chances das pessoas passarem no exame e termos mais pessoas certificadas em Angola. Portanto, o nosso espírito vai ser de partilha. Portanto, Gelson, a todo pedido que tiver sobre a partilha, seja à vontade. Também poder partilhar aqui conosco, de maneira que a gente possa partilhar nos grupos diretamente para que todo mundo possa ter acesso. ok. Tenho aqui uma pergunta também, que é a seguinte: em que medida é que a rapidez tem que ser treinada?
O que é que consiste isso treinar a rapidez? Bem, essa questão é bem interessante. Sim. Eu acredito que a rapidez deve ser treinada em todo instante durante a nossa preparação. Por isso temos os simulados para ajudarem com essa questão. Bem, quando eu disse que devemos primeiro apurar que o domínio do conteúdo vem em primeiro lugar, isso é de uma maneira levar paralela as duas questões, não simplesmente deixar uma e puxar na rapidez. Não sei se consegui responder a questão que foi colocada. Creio que sim. É preciso responder muito rapidamente no exame? É essa a sensação que teve? Sim. Embora que tinha já a estratégia bem definida, que eram 50 questões por uma hora, mas mesmo assim teve necessidade que aquelas questões direitas foram respondidas de forma rápida, sem muito pensamento, de maneira que o tempo das questões mais complexas e longas, né, deixasse mais um pouquinho do tempo ganhado daquelas questões mais rápidas. Uhum. Muito obrigado. Tenho aqui mais uma pergunta que é: em que medida é que marcar a data antes de fazer o exame é importante? Não percebi a questão, por favor. Em que medida é que marcar a data antes de fazer o exame, muito tempo antes de fazer o exame, é importante? Bem, é simplesmente para focar-se no compromisso. É importante estar focado no compromisso. E se você não marcar uma data no momento da preparação ou muito cedo possível, não vai ter um compromisso. Vai simplesmente estar envolvido aquilo. Então, quanto mais cedo nós definimos uma data, então maior é o nosso compromisso para o exame. Ok, muito obrigado. Mais uma pergunta, mais umas perguntas aqui. Sou formado em Gestão e Administração de Empresas, na especialidade de Contabilidade e Fiscalidade, bem como atuo como técnico de Contabilidade e Fiscalidade. Apresento as seguintes questões. Será que o PMI irá afastar-me da minha área profissional? Eu acredito que essa é uma decisão pessoal, não uma decisão do PMI, uma decisão pessoal. O PMI ajudará, né, na tua qualificação como profissional. E agora a decisão de envergar para uma outra, né, área, outro desafio, é pessoal. Uhum. Segunda pergunta é: como é que eu faço para obter experiência em gestão de projetos para obter as certificações? Bem, eu acredito que abraçar essa área, né, formações também são importantes, fazer formações, envolver-se com o PMI, lá temos aqui temos muitas chances de melhorar nossa área profissional, e né, estudar os conteúdos e trabalhar nessa área. Ok, muito obrigado. Portanto, a Helena faz mais uma pergunta que é: os simulados, ou os simuladores de exame, são disponibilizados durante o preparatório? Sim. Eu falo por experiência, embora que não seja a pessoa indicada para responder isso, mas falo por experiência. Assim que candidatei para preparação Masterclass, também foi me disponibilizada uma licença para ter o simulado. Uhum. Muito obrigado. Roberto dos Anjos tem aqui uma pergunta muito interessante, que é: durante a abordagem que tiveste, falaste que para fazer a certificação PMP é necessário também ter conhecimento ágil. Será que durante a preparação para o PMP são abordadas questões sobre o Agile? Sim. O programa da certificação PMP é Agile e preditivo. É 50% Agile, 50% preditivo. Então, durante a formação, o professor Luiz Branco, né, ou como eu posso dizer, administra, né, conteúdo sobre Agile e sobre preditivo, de maneira que possas equilibrar o conhecimento durante o exame. Ok, muito obrigado. O Celso tem aqui uma pergunta que é: só se pode marcar o exame depois da elegibilidade?
Bem, para marcarmos o exame, o que tem que fazer? Temos que submeter a nossa candidatura ao PMI global. Nesse caso, primeiro temos que ser membro global. Depois disso, temos que fazer um submit sobre a nossa candidatura. Né? Aguardamos volta de 5 dias para aceitar a candidatura. Depois de nós submetermos do PMI global, né, aprovar a nossa candidatura, só assim podemos marcar a data e fazer o pagamento, ou fazer o pagamento e marcar a data do exame. Então, essas são a sequência de resultados que temos que ter. Temos o exame marcado. Muito obrigado. Há aqui uma pergunta que foi feita pelo Celso, mas que eu acho que eu pessoalmente, ou não sei se existirá alguém aqui na gestão deste webinar, se tem uma resposta para esta questão. A pergunta foi: o PMI agora está certificado para dar formação, quando vai começar as formações? Não sei muito bem como é que se poderá responder, quem é que poderá responder a esta questão, ou então, se calhar, a melhor maneira de responder a essa questão é falar diretamente com o VP da Educação, que é o João Sarmento. Sim, o PMI Angola já tem a certificação para poder dar os cursos preparatórios e está a programar a fazer o curso preparatório, atenção, é uma estimativa, uma previsão que o PMI tem, fazer esse curso no final do mês de novembro. Portanto, final de novembro, início de dezembro, fazer aqui o curso preparatório. Portanto, como diz aqui o Elber, para dar informações mais fechadas, mais concretas, é preciso depois termos aqui a confirmação do plano de educação do PMI Angola. Tem estado aqui a fazer o agendamento para poder apresentar aqui a melhor data. Portanto, então, nesse caso, é melhor contactar exatamente com o João Sarmento, que é a pessoa ideal para lhe dar, digamos, resposta a essa questão. Em relação ao Giovanni Matumona, faz aqui uma pergunta que é: quais são as certificações recomendadas para o meu perfil? Penso que esta pergunta também poderia ser trocar opiniões diretamente com a educação ou com alguém que tenha conhecimento do PMI, que o possa ajudar a escolher qual é o caminho mais adequado em termos de certificações. Parece-me que não há mais nenhuma pergunta. No que me diz respeito, é um privilégio estar aqui a servir de interlocutor entre o nosso fantástico orador e a plateia, e, portanto, agradecer ao Gelson o tempo que ele disponibilizou para partilhar connosco não só aquilo que fez para atingir a certificação, como também as lições aprendidas, pois estas lições aprendidas são muito úteis para nós. Gelson, muito obrigado no que me diz respeito. Agradeço eu pela oportunidade que foi dada, né, para aqui estar. Sempre estarei disponível para qualquer, né, para o desafio. Viva, Gelson, olha, muitos parabéns, olha, foi muito bom ter-te aqui conosco para partilhar aqui essa experiência. Obrigado por teres aceito o desafio, né, e espero que tenhas muito sucesso aqui na tua carreira. E muito bom. Força aí, Gelson, estamos juntos. Vamos chamar agora Obrigado, o outro Gelson. Hoje é o dia do Gelson, né? Temos aqui agora o Gelson Salvador. Vamos despedir agora do Gelson Mateia. E vamos aqui agora cumprimentar o Gelson Salvador. Gelson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Consegue ligar a Estou câmera, bem, Gelson? obrigado. A câmara ainda não me deixa ligar. Não deixa ligar. Então, veja agora se já consegue ligar a câmera. Deixa eu ver. Sim, Ok, agora já. agora sim. Ótimo. Agora já. Gelson, antes de tudo, obrigado também por estares aqui conosco, por também aceitares aqui o desafio de partilhar a experiência que viveu durante o processo de estudo e preparação para o exame. E não vou me alongar, vou pedir apenas que brilhe, tá bom? Que brilhe, que faça o melhor, que partilhe melhor com os colegas, porque é com esta partilha que nós esperamos que as pessoas que estão em dúvidas consigam ganhar mais coragem, ver pelo exemplo que o Gelson vai partilhar, como é que eles podem formular e articular melhor o seu caminho para rumo à certificação. Portanto, Gelson, obrigado e força aí e boa apresentação.
Obrigado, eu. Bem, A deixa-me... sessão vai ter duração de 45 minutos. Quando Ok. for mais ou menos às 6h45, é o tempo de perguntas e respostas. E no final, 16h55, vamos ter aqui um espaço de apresentação dos próximos eventos do PMI Angola. Tá bem. Bem, deixa-me ver se consigo partilhar agora a minha tela. Deixa-me ver só um bocadinho. Ok. Não sei se já conseguem ver Já a minha conseguimos tela. ver, sim senhor, e está Ok. perfeito. Está perfeito. Força. Pronto. Eu chamo-me Gelson Salvador, sou arquiteto e recentemente certifiquei-me dia 14 em PMI-ACP e vou partilhar convosco aquilo que foi o meu percurso, o que é que fiz, como é que fiz e aquilo que eu penso que posso dividir com o resto dos colegas para que também atinjam o mesmo desiderato, né, que é a certificação. Eu pensei em muitas coisas para escrever, para estruturar a apresentação. Entretanto, lembrei-me de uma coisa que o Elben ensinou, ou que partilhou conosco, falou sobre as conferências. Ele diz: às vezes eu gosto só uma tela atrás e mais nada e o resto eu vou falando. Entretanto, procurei fazer então um slide enxuto e partilhar a minha visão sobre o caminho para a certificação. Eu trago aqui algumas perguntas que definem um pouco a ideologia do que eu acho que é necessário. São respostas que nós devemos ter logo que pensamos em trilhar o caminho. É saber por que é que você quer certificar, quando é que você quer se certificar, o que é que vai estudar e depois procura saber, né, como estudar, quais são métodos, técnicas e truques e o que é que eu acho que seja a mentalidade necessária para quem se propõe fazer a certificação. Eu vou procurar também trazer aquilo que eu entendi, o que eu ganhei durante este período, que eu estou a chamar assim a filosofia ágil aplicada à preparação para o exame de certificação, né? A minha experiência. E depois vou partilhar um pouco daquilo que foi vivido no exame, durante o exame, e um conselho que eu também vou querer deixar para o resto dos colegas. Como estudar? Métodos, técnicas e truques. Eu trouxe aqui algumas coisas como a leitura assídua. A leitura assídua, essa recomendação é durante o período em que nos estivemos a preparar, estivemos a fazer a formação. O que acontece? A semelhança do que disse o outro Gelson Machará, é de facto muito importante que a gente vá lendo os conteúdos durante a formação, porque isso, além de nos ajudar a cimentar o conhecimento, ajuda-nos a fazer, no fim do dia, uma análise SWOT, né? A gente consegue perceber o ambiente e o que é que a gente tem de forte, de fraco, em termos de apreensão do conhecimento. A outra maneira que eu também encontrei é implementar os conceitos, fazer testes no dia a dia. Eu parti do princípio que não queria só, e aí é que está, depois nós temos as perguntas e as respostas e essa interação, né? Não só estudar e certificar ágil para ter uma certificação, mas é exatamente para querer aplicar e querer viver nesta nova dinâmica de saber fazer o ágil e ser ágil. É o que me levou, então, com base nisso, uma das metodologias que eu usei foi tentar implementar os conceitos no dia a dia. Por outro lado, é procurar desconstruir preconceitos. A questão é construir uma análise crítica à volta dos temas de estudo, ou seja, entender o conceito e tentar perceber o que levou os fundadores a criar aquele conceito. Isso ajuda-nos a dar a ter uma percepção diferenciada na altura de analisar e de responder às questões situacionais que nos são colocadas, porque eu olho aqui preconceito como ideia preconcebida. Então, vamos, de fato, esmiuçar ao máximo aquilo que é o conceito para podermos responder a qualquer situação. Podemos raciocinar naquele momento.
A repetição, a busca da melhoria contínua. Eu testei, né, à medida que repeti, e por isso escrevi aqui. E qual é a ideia? Nós, durante a formação, nós fizemos com o LB, e o LB ia nos dando testes por cada módulo. Então, aprendemos também em Agile a questão da melhoria contínua, e é interessante, ainda que já terminado aquele módulo, você vai se retestando sobre o que você ainda detém de conhecimento sobre o mesmo. Ou seja, não obstante reservar tempo para estudar o módulo que estamos a tratar agora, é importante de quando em quando ir buscar o módulo passado e refazer o teste para perceber se o conhecimento está cimentado ou se foi naquele momento e você já esqueceu. Então, esta também é uma teoria de repetição que eu acho que ajuda a melhorar o cimentar do conhecimento. A questão da filosofia ágil aplicada à preparação para o exame de certificação. Nós temos os pilares do ágil, né, falando da transparência, inspeção, adaptação, e que no fim do dia acaba construindo confiança, e eu busquei essa imagem justamente para tecer alguns comentários sobre isso. E o primeiro é mudar a mentalidade. É preciso mudar a mentalidade, no sentido de que, se nós queremos certificar, é importante que a gente o faça em consciência e que entenda que o passar no exame não significa necessariamente o topo da montanha. É simplesmente o primeiro degrau. E quando nós mudamos a mentalidade neste sentido, eu creio que a busca pelo conhecimento se torna mais voraz, e o que acaba nos dando uma certa persistência e um engajamento diferente. A questão da transparência, seja transparente consigo mesmo. É preciso nós termos coragem para, à medida que vamos estudando, conseguir perceber o que sabemos e o que não sabemos. A sensação de estar ou não preparados é muito bom e é importante. Essa transparência, porque essa transparência vai nos dar a oportunidade de facto, melhorar os aspectos em que nós não tivermos bem assente o nosso conhecimento. A adaptação. E eu escrevo aqui assim: adapte-se, você vai ficar cansado. Sim, você vai ficar frustrado, mas você precisa condicionar a sua mente para alcançar a segurança psicológica, que também é uma coisa boa que aprendemos durante a formação. E isso consegue-se com o estudo dos conceitos e o seu entendimento. Adquirir a capacidade de raciocinar como o PMI. Voltamos um pouco na questão de desconstruir os preconceitos que nós temos. A maneira como nós trabalhamos, de facto, tem a ver com a nossa cultura organizacional, com o meio em que estamos inseridos. E nós também temos um conceito em Agile que aprendemos, que é o Shu-Arri, que no fim do dia o conceito é: faça primeiro by the book, certifique-se que você aprendeu bem e consegue aplicar bem o método original, e só no fim, quando você já tiver uma certa capacidade de entendimento, estiver completamente confortável, é que você vai adaptar e moldar o método à sua maneira. Então, é muito importante que nós façamos muitos exames, que nós estudemos a nossa capacidade de resistir ao stress da preparação e das incertezas. É neste sentido que eu tento traduzir esta filosofia do ágil aplicada à preparação do exame. Uma das coisas que eu também vivi em termos de experiência na altura da preparação foi o facto de começar a duvidar do que já sabia e depois de ter medo de começar a entrar na síndrome de estudante, estudar muito, um pouco antes do teste, por não me sentir preparado, mas por entender o conceito, comecei a lutar no sentido contrário, ou seja, comecei a tentar gerir a ansiedade do exame com a leitura e com a segurança naquilo que eu tinha como conhecimento. Então, desta forma, eu vou falar mais um bocadinho de algumas coisas que eu experimentei, né, para construir a resistência ao stress do exame. Construir a resistência ao stress do exame, particularmente, algo que funcionou comigo foi a repetição dos exames anteriores, e mais,
tentarmos recriar as condições do dia do exame, propriamente dito. Ou seja, condicionar-se mentalmente que nada de movimentos bruscos, aquela questão não se pode mover bruscamente, de estar confinado no espaço para fazer o exame, então fiz o mesmo exercício e ir fazendo mesmo muitas perguntas e depois de estar cansado, continuar a fazer e gerir a ansiedade que é terminar o teste. Isto também é um ponto que vou voltar a repetir, a questão da ansiedade antes do teste. E por isso eu trago aqui um toque que é: chegue cedo, converse com as pessoas do centro, ouça música, faça alguma coisa que lhe deixe à vontade e relaxado. Eu particularmente gosto muito de conversar, falo muito também por sinal, e foi uma estratégia que eu acho que ocorreu bem, porque eu cheguei um pouco mais cedo, fiquei a interagir com as pessoas lá no centro, eu escolhi fazer no centro para descontar a carga psicológica do risco de cair à internet, de entrar alguém lá no escritório, então eu preferi fazer no centro por causa disso. E foi muito bom, que as pessoas também me receberam muito bem e aquela conversa um pouco antes ajudou-me a descontrair, ajudou-me a estar ambientado com aquela zona. A questão também de gerir o estresse tem a ver muito com ler as instruções do exame. Todas as instruções, eu dou aqui um toque, todas as instruções, por quê? Porque a tendência de você estar a fazer simulados e estar a preparar, normalmente adquires a, a, a situação de estar muito tenso e querer avançar aquela questão das instruções que já percebi, já quero fazer o teste, não quero perder tempo e tudo mais. O tempo não só começa a contar depois de começar a primeira pergunta. Depois, e é bom porque ao ler aquilo, ao clicar para frente, para trás, fazer aquela pequena experiência que o texto nos obriga para ver se percebemos tudo, se como é que abrimos a folha das notas, como é que clicamos na calculadora, é bom porque ajuda a ficar confortável com aquele ambiente. Uma outra dica que eu também acho muito interessante a nível do ambiente da prova, certifica-te que o ambiente está mesmo confortável a nível de temperatura. Porque se o ar-condicionado estiver muito fresco, vai ser um outro assunto que parece que não, mas muda muito e você vai ficar tenso e depois vai querer chamar as pessoas e vai ficar com medo de fazer movimentos bruscos e é outra situação. Então, certifica que está confortável o ambiente. Prestar atenção às perguntas similares. Procure não apanhar rasteiras do cérebro. Decorar pode sair muito caro. É exatamente isso. Vezes há que nós, de muito fazer simulados, nós começamos a ver respostas sem ler. Nós não lemos a pergunta, mas vimos 2, 3 palavras e o cérebro pega-nos uma partida e a gente pensa que leu a pergunta e responde uma outra coisa na questão do decorado. Então é importante ler 1, 2, 3 vezes, cima para baixo, baixo para cima, atrás para frente. E uma coisa muito interessante que eu também reparei em termos das perguntas. Geralmente as perguntas muito longas, elas trazem no início uma introdução. Ter cuidado com a introdução e prestar atenção na pergunta de fato. Então, é muito importante que se consiga perceber a pergunta de fato lá no fim e depois de entender a pergunta, fazer então a relação com a introdução para ver se dá algum contexto, porque este contexto sim será importante na altura em que você tiver a eliminar caso tenha dúvidas, porque o contexto pode mudar, porque há aqueles casos em que nós temos mais do que uma resposta certa. Entretanto, a ideia é escolher a mais certa. Uma outra questão também que eu vivi e geri nessa questão do texto que eu notei é ficar atento na repetição das perguntas semelhantes também. O que é que eu notei? Que agora eles estão a querer confirmar se de facto você detém ou não aquele conhecimento, ou seja, eles fazem a mesma pergunta ou parecida em termos de contexto de várias formas diferenciadas. Então, ficar muito atento para não sentir que já respondi lá atrás e já não raciocinar e depois ir no automático, que é perigoso, que é perigoso também. Programação do dia. Programação do dia nada é mais do que eu trago aqui, mas é a programação de todo o percurso, na minha visão. Primeiro é a questão da vontade. Tem que tomar a decisão.
Eu falo isso por experiência, por quê? Porque a minha primeira tentativa de certificação, se eu não estou em erro, foi em 2020. Foi em 2020 e eu reprovei, por quê? Porque não fiz exatamente aquilo que está aqui, né? Defina um prazo para fazer as coisas. O Prof. LB sempre nos diz, e já repetiu o colega que me antecedeu, sem data não há compromisso, tem que assumir o propósito. Eu não o fiz na altura e paguei caro, não consegui me certificar por causa disso. Então, hoje eu trago aqui essa lição aprendida. Defina um prazo. Defina um prazo, porque isso nos vai ajudar a de facto estar comprometido e assumir o propósito. Assumir o propósito. Participe na formação. Atenção, não faça o curso, participe. O que é que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu experimentei que me deu, acredito que me deu alguma vantagem, foi estar sempre participativo durante a formação. Isso por quê? Porque me ajudava a interiorizar os conceitos de forma mais fácil e não no sentido de sentir uma obrigação de saber aquilo, mas senti que foi mais natural apreender quando você participa na aula, quando você de facto tenta esmiuçar o conhecimento via participação. A revisão diária. A revisão diária é tal e qual o daily meeting, é assim mesmo, é todos os dias fazer uma revisão, é importante. E por quê? Porque pouco a pouco é melhor do que esperar e acumular muita matéria. Porque uma das questões também que eu acabei percebendo é que o conteúdo do preparatório é muito abrangente e é muito rico, é mesmo muito rico. E por ser muito rico, provavelmente você não vai ter condições de estudar afincadamente e garantir que tenhas segurança no teu conhecimento se depois deixares muito tempo para estudar a matéria toda. O que é que vai acontecer? Provavelmente você vai começar a ter muita dúvida porque não vai conseguir estudar aquilo tudo. E uma coisa bem diferente é quando na formação estamos a discorrer pelo slide e tudo mais e a interagir, a trocar impressões, do que ler aquilo assim estático. Então eu aconselho a fazer a revisão diária para não ter que ler aquilo a bruto. E depois agarrar-se nas notas e ir buscar as coisas conforme a necessidade, espécie de consulta. O outro ponto a seguir é uma pausa para perceber como você está a absorver o conteúdo. É importante, no meu ponto de vista, que se perceba como é que você está a receber as coisas. Fazer mesmo uma análise crítica de, ok, o método está a funcionar para mim, precisa de mudar alguma coisa, como é que eu tenho estado a perceber, porque quando vamos fazendo as perguntas e respostas, vamos notando que em algumas perguntas um pouco mais complexas, nos dão a explicação de qual é o critério e qual é o pensamento crítico que levou a tomar aquela decisão, escolher aquela resposta. Então, é preciso nós fazermos essa autoavaliação para perceber como é que estamos a absorver o conteúdo, para termos tempo de aproveitar a formação para mudar e fazer um rescaldo para chegarmos ao fim. Prática, repetição. É exatamente isso. Já falamos um pouco lá atrás, que é irmos voltando a fazer os testes, voltando a reler, voltando a aplicar as situações que fomos aprendendo durante toda a formação. O exame. O exame é como qualquer outro exame. É um exame puxado porque a carga emocional é muito grande, é muito grande. E é justamente por isso que eu trago o meu conselho. Por favor, não estude para o exame. Não faça isso. É o meu conselho. A ideia, se vocês foram vendo, a ideia é estudar continuamente e não estudar para o exame. É claro que cada um de nós tem a sua capacidade mental, mas no meu caso eu achei mais fácil ir me preparando diariamente para fazer o exame e não fazer no fim ao chegar à data. Por isso é que eu trago este conselho: não estude para o exame. Provavelmente vai trazer confusão, vai trazer ansiedade. Então a ideia é ir se preparando
para as coisas. Isso é o que eu tinha, assim, rapidamente para apresentar para os colegas como a minha experiência em termos daquilo, como foi que eu estudei. Uma outra prática muito interessante também foi na repetição dos exames antigos. Eu não focava nas perguntas que eu tinha acertado, não. Eu só fui rever conteúdos diretamente no material daquelas perguntas que eu errei e que eu então entendi que precisava rever os conceitos do zero. Ou seja, se eu errei a pergunta, eu não vejo só a resposta, não. Eu vou primeiro ler a matéria sobre aquela pergunta e só depois voltar a ver a resposta para ver se o meu entendimento da matéria me leva àquela resposta. Então, isto foram as situações em termos de experiência no próprio dia do exame. Foi isso que eu já partilhei um bocadinho, que é conversar com as pessoas, fez muito bem. Acho que o exame para o ACP são 3 horas, 120 perguntas. Aí, quando estávamos a 70 perguntas, efetivamente começou a dar nervoso, porque começou a acusar a tensão de será que o tempo vai chegar, não vai chegar. E o exercício que fiz foi efetivamente responder aquilo que sabia, o que não sabia, dar uma resposta conforme o que me parecia mais correto por eliminatórias e marcar para a revisão. Depois de algum tempo, também procurei terminar e reservar 20 minutos, e é possível, se fizermos de facto num ritmo aceitável, reservar 20 minutos para fazer a revisão. Na revisão, voltamos a ter aquela situação que eu falei no início, que é ler as instruções todas, porque na altura da revisão há uma coisinha que lá o teste tem, que é saltar só as perguntas marcadas para a revisão. Ganhamos muito tempo, porque se formos saltar normal, ele vai passar por todas as perguntas e não só aquelas que estão marcadas para a revisão. E isso depois também adiciona um que é de estresse, porque tu queres ir para outra pergunta e não vais, então ficar atento e marcar, fazer mesmo revisão só das marcadas para a revisão. E foi assim, foi uma experiência boa. A atenção, sim, sobe bastante, mas com alguma calma consegue-se fazer, faz-se bem. Se os conhecimentos estiverem lá, consegue-se fazer e eu recomendo. É tudo quanto eu tinha para partilhar com os colegas. Agora sim, não sei, não estou a controlar o tempo, se ainda tenho tempo para falar ou não. Entretanto, estou preparado para as perguntas e respostas, porque era tudo que eu tinha preparado para partilhar com os colegas sobre o meu percurso para a certificação. Viva, Gelson. Olha, antes de tudo, parabéns aí e obrigado também pela sintetização. Tem muito tempo ainda disponível. O Gelson fez aqui uma ocupação do tempo quase perfeita, né? Quer dizer, perfeita, eu digo, fez tudo em pouco tempo. Gelson, eu não sei se o Elber já tem aqui perguntas preparadas. Dizer apenas que o Gelson fez a certificação ACP, né? E o Gelson, nesse caso, Salvador, a certificação ACP. E primeiro tivemos aqui a apresentação do Gelson também, que fez a apresentação PMP, ok? Portanto, o Gelson está aqui a partilhar a experiência deste exame que ele fez recentemente e tomei aqui notas de alguns pontos muito importantes antes de passar aqui as perguntas. Bem, um aspecto interessante que eu vi é que a preparação para o exame começou mesmo durante as formações, em que o Gelson se colocou na linha da frente e não apenas fez a formação, participou ativamente na formação, no sentido de que fazer com que essa interação durante a formação também fosse já um modelo de aprendizado também durante a formação, certo, Gelson? Sim, certo. Exatamente foi esta a experiência. Por quê? Porque eu já vinha de um exame reprovado, do caso do PMP, em que eu falhei por muito pouco. E depois, ao fazer a análise do que é que me levou a falhar, uma das questões foi justamente essa. Não obstante a participação, mas é o compromisso.
Eu tinha a ideia de que, por já trabalhar há algum tempo com projetos, já estar envolvido em construções, então deu uma falsa sensação de que estaria preparado com o mínimo. E realmente notei que a interação é importante justamente por se tornar simples, porque eu acho que aprender com prazer é muito melhor do que aprender pressionado a aprender. Então, esta interação dá-nos esse conforto de estar à vontade para aprender quando a gente participa. Eu acho muito mais tranquilo. Yeah, perfeito, eu subscrevo na íntegra esse sentimento. E quando a gente faz formação, realmente temos que interagir, temos que falar com o professor, levantar as perguntas e sentir que há esta vontade aqui no ambiente. Isso de ficarmos lá atrás e pensar que depois as coisas vão chegar e o conhecimento vai entrar, eu também não acredito nisso. Portanto, essa estratégia, Gelson, parabéns aí por isso. O outro aspecto que o Gelson apontou também que é importante é, é, é que não estudar para o exame, e é preciso desconstruir aqui bem essa frase que o Gelson passou e eu percebi muito bem, é no sentido de não deixar para os últimos dias para depois estudar, não. É para ir estudando mesmo, né, durante um período mais longo, não é, Gelson? Essa é a ideia. Exatamente. A ideia é essa. É uma coisa que, por acaso, ele bem ensinou, eu não conhecia, aprendi nesta formação, das várias formações que fizemos, que é a síndrome de estudante. Depois é querer estudar tudo num dia antes e não vale a pena. A ideia é mesmo esta. Não estude para o exame. Estude sempre, dia após dia, conforme nós, e daí também falar um pouco da filosofia do Ágil para a preparação para o exame. Nós temos alguns rituais que são diários, e não tem meio termo, é para fazer. Então, é tornar o nosso mindset neste sentido. É para preparar, é para estudar, para aprender. Por quê? Uma das coisas que eu disse quando o LB perguntou-me sobre a formação, sobre as motivações, eu efetivamente estou a lutar para mudar a minha empresa para nos tornarmos ágeis e podermos trabalhar no sistema híbrido porque trabalhamos com construção. Na parte do projeto conseguimos aprender, nos foi mudado o conceito durante a formação e vimos que sim, para projetos de arquitetura dá para fazer completamente ágil. Entretanto, para a construção vamos passar para um modelo híbrido. Então, a ideia de querer fazer leva-nos a isso, a estudar para perceber o conceito. E é um pouco isso que eu também queria transmitir. Por quê? Porque as perguntas situacionais levam-nos a essa questão, ter capacidade de análise crítica daquele momento. Porque quando se sente que não se sabe exatamente o que nos estão a pedir, o que nos resta é analisar. Então, se nós vamos no dia a dia, na busca do conhecimento para apreender mesmo, para podermos aplicar naquilo que é o dia a dia, então consegue-se com muita facilidade interiorizar os conceitos e algumas questões, analisar e responder pontualmente conforme nos estão colocadas as questões. Um bom exemplo disso também, que eu acabei trazendo para o exame, é a questão da participação nos grupos de preparação. Os grupos do WhatsApp também ajudam muito, há muito material. Nós tivemos a sorte, tivemos uns colegas que partilharam 3 livros, se não estou em erro, e lá está, a questão da participação não se estende só durante o período das aulas. Estar no grupo, interagir com os colegas, interagir com o professor, colegas partilharam livros, foi muito bom. Os vídeos que os colegas e o professor partilharam, assistir, e essa é outra recomendação, não deixemos tarefas por fazer. Desde leitura, assistir vídeos, entrar em links que são aconselhados para perceber uma ou outra coisa, porque acabamos entendendo muita coisa que se calhar nos ia passar durante a formação convencional, daquela hora marcada, e que conseguimos absorver e depois agregar naquilo que é o pacote geral. A nível, por exemplo, da formação, ela está formatada para nós efetivamente passarmos no exame. E o grande objetivo, passar no exame à primeira. Ok, mas se nós adicionarmos a isso a essência de não só passar no exame, mas saber os conceitos, de facto, de raiz, acabamos ganhando muito mais, porque de facto a formação está muito rica. E isso, se for a ver o conteúdo que nos deram durante a formação e aquilo que saiu para exame, o exame acho que nos deve ter tirado 60% ou deve ter tirado 60%, 70% quando muito daquilo que estudamos. E foram áreas muito específicas. Foi mais a nível do Scrum,
Kanban, um bocado de XP e Lean também, de Lean, mas o resto, tudo que nós acabamos abordando, acabamos passando por lá e toda a outra base, fica como conhecimento agregado, mas para o exame nem foi tão puxado. Então, daí, essa participação ser em todos os campos, em todos os campos. Perfeito, perfeito, Gelson. Acho que fazendo aqui uma analogia, como no treino físico, há pessoas que ficam muito tempo sem treinar, depois chega o dia que acham que têm que ficar cães, vêm no ginásio, querem levantar todos os ferros. Isso leva a ficar lesionados e às vezes até problemas aqui, né, de saúde. Então, se Exatamente. manter a forma física, é importante ser um processo diário, né, um bocadinho cada dia, até chegarmos ao momento que atingimos a forma. E essa ideia de estudar todos os dias um bocadinho, nem que seja 20 minutos, nem que seja 10 minutos, fazer 2 simulados para manter aqui o músculo ativo, o músculo do cérebro é muito importante. Portanto, Gelson, fantástico. Esses são os pontos que eu terei aqui para concluir. Vou passar agora a palavra aqui para o Elber. Estou a ver aqui a cara do Elber, como se tivesse muitas perguntas para nós. Elber, tem muitas Olá, perguntas? Gelson. Boa tarde. Olá, Elber, boa tarde. Para já, parabéns por ser certificado, por ter certificado. Obrigado. Parabéns por esta apresentação e por partilhar connosco toda a sua experiência na certificação. Já há aqui um aspecto que eu gostava que não partilhou e que eu gostava que partilhasse, que é qual é a sensação que tem quando entrega o exame e recebe passe. De facto, sim, acabei por me esquecer. Eu, particularmente, acho que é uma das melhores sensações do mundo, porque, principalmente para pessoas como eu que já tinham reprovado, primeiro é um misto assim, você fica num paradoxo tipo, da vez passada já não te lembras bem qual foi a resposta, mas dessa vez tu estás a ver que, epa, mas será? É verdade? Passei, já acabou, é isso mesmo? E quando tu, mais uns segundos, apercebes que sim, recebeste os parabéns por ter sido certificado e tal, é de facto uma sensação fantástica, é muito gratificante, principalmente quando nós vamos com o conceito de aprender as coisas. Por quê? A experiência que eu também tive nesse exame, eu consegui de facto ter aí 20, 22 minutos para rever. Então, quando fui revendo algumas questões, a ansiedade também toma conta de nós. Também é importante tirar mais 2 minutos, vai começar a rever, descansa um bocadinho, aceita que estás naquele momento e reveja as questões com cabeça fria. Para quê? Para não ser como já é revisão, é mais um pim-pam-pum. Não. Reveja mesmo com a ideia de rever e ter certeza de que é aquilo que você acredita que é certo. E isso dá-nos quê? Dá-nos a vantagem, de facto, corrigir algumas coisas que não tenham sido anteriormente melhor ponderadas. Então, quando você recebe o passe, você fica com a sensação de dever cumprido, dependendo também de algumas técnicas de motivação e pressão pessoal que você colocou. Eu particularmente fiz isso comigo. Eu inscrevi-me para certificar no dia 14, porque faço anos no dia 15 de outubro, então eu disse que eu vou passar o meu aniversário, a minha prenda, eu vou me certificar. Entretanto, no dia 13, eu estava com o António Quintas e o Aires, outros colegas lá do ateliê que também estudaram conosco e tal, e eu fiquei assim para eles e disse, pô, agora pensando bem, não devia ter feito essa estratégia, porque se eu chumbar, vou passar o aniversário muito desmoralizado. Entretanto, funcionou bem no sentido de me galvanizar e de me dar a segurança de que se eu fiz isso, eu não fiz isso para ficar triste. Então, tinha segurança no que ia fazer e receber aquele passo teve também, para mim, também teve esse gostinho, né, de conseguir me dar a prenda de danos que eu queria. Mas é uma sensação de dever cumprido, é um alívio e dá-nos também aquela sensação de que, pá, agora é que eu me arranjei o problema, porque eu agora já não tenho o direito de não saber algumas coisas, ou pelo menos não ter uma ideia das mais corretas, porque uma coisa é você ainda não é certificado, outra coisa é você ter a responsabilidade de fazer parte do grupo de pessoas certificadas pelo PMI, então a responsabilidade aumenta muito. Eu, naquela hora, não sofri muito isso, mas quando dei a notícia à minha família, à minha esposa, ao meu pai e tal, depois caiu-me assim a ficha, tipo, epá, agora tenho que estudar mesmo todos os dias, agora é para sempre, porque, tipo,
as pessoas respeitam-te e essa questão de tu és certificado, é preciso estar preparado sempre. E é muito bom, muito bom. Ok, obrigado, Gelson. Temos aqui algumas perguntas da nossa audiência e ia começar aqui com uma pergunta do Celso. Uma vez que o Gelson já tem experiência de PMP e ACP, eu pergunto o seguinte: será que é aconselhável ir diretamente para o PMP ou podemos primeiro fazer o ACP? Ok, é uma boa pergunta e eu acho ela muito intrigante da seguinte maneira. Sinto, e se estiver errado, espero que possamos corrigir, sinto que está a haver uma comparação entre os níveis e dizer assim, o PMP é mais alto que o ACP. Eu acho que não é bem esse o modelo de comparação, porque elas são áreas que se integram, mas são diferentes. O PMP, que é para o modelo preditivo ou tradicional, ele tem valências para aquilo que são um certo tipo de projetos e um certo ambiente de projetos. E o ACP, que tem a ver com o Agile, tem a ver com outro tipo diferenciado. É claro que, até por termos os híbridos e por serem disciplinas que, no fim do dia, de gestão de projeto, elas podem ser escolhidas de acordo com aquilo que você faz. Ou seja, se você trabalha num ambiente, se os projetos que você gera requerem maior estanqueidade, ou seja, tem que estar mais fixo aquilo que é se saber o que é o escopo do projeto e o tempo, são coisas, quer dizer, há alguns parâmetros que temos que olhar para perceber o que é que nós queremos. Então, se você estiver inserido neste ambiente de projetos mais preditivos, então eu aconselho a preparar e fazer o PMP. Agora, se você estiver inserido num ambiente, por exemplo, que é muito mais ágil, que é da tecnologia que muda todos os dias, toda hora, eu aconselho a fazer primeiro o ACP. Por quê? Porque a ideia é nós nos capacitarmos, com a certificação que fizemos, nos capacitarmos para sobrevivermos nesse ambiente VUCA de hoje, que está tudo a mudar, tudo a correr. Então, nós temos que ser profissionais preparados e capacitados. Então, dependendo em que você trabalha, eu aconselho a fazer de acordo com aquilo que lhe dá mais competências para fazer melhor o seu trabalho. É esse o conselho. Obrigado. Eu posso dar o meu contributo, que é, uma vez que hoje em dia qualquer gestor de projeto tem que trabalhar com abordagens ágeis e tem que trabalhar com abordagens preditivas, fazer as duas. Exatamente. Ok? Exatamente. Obrigado. Temos aqui mais algumas perguntas, que é uma das perguntas que é VIALE, portanto VA. Quanto tempo leva, em média, para fazer uma boa preparação? Ok, de facto é uma pergunta bem interessante. No meu caso, eu acredito que uma boa preparação leva em torno de um mês e meio. Digo isso por quê? Porque a formação ou a preparação que o PMI Angola prepara para nós são aí em torno de 3 semanas, né? E depois, por que eu falo em um mês e meio? Primeiro, pela questão de ter os conhecimentos frescos na altura que você vai fazer o exame. Então, também, mais do que 2, 3 semanas depois de terminar aquele ciclo preparatório, já não é aconselhável. Principalmente se não tiver experiência, se não ser o seu habitué trabalhar em gestão de projetos de facto. Então, tem essa questão. E depois, porque depois de 3 semanas de preparação intensiva com o formador, com mais 2 semanas, nesse caso faz um mês e uma semana, é tempo suficiente para você fazer uma boa análise do que é que você tem de fraquezas e dá tempo de recuperar ainda os conteúdos que você quer cimentar para o exame. Então, eu acredito que em 15 dias eu tenho tempo de marcar o exame para fazer a preparação. Claro que vou continuar a defender também que a preparação contínua é importante. Logo, se a contínua é importante,
quanto mais tempo nós tivermos a preparar, melhor. Mas para fazer exame certificado, um mês e meio. Já agora só uma pergunta que eu gostava que nos ajudasse a esclarecer. Quando termina a formação, convém marcar a data do exame ou como é que fez consigo? Sim, eu tenho duas experiências e nas duas experiências o que eu entendi que é melhor é marcar o exame a meio da formação. Por que a meio da formação? Para você perceber se de facto você vai conseguir chegar ao fim da formação com o necessário. Digo isso por causa de quase todos nós que fizemos essa formação, já somos trabalhadores, já temos família, temos muitas responsabilidades. E depois, tem a questão também das incertezas na própria vida. Pode ser, de repente, você é deslocado para um ponto que já não tem tempo para estudar. Então, a meio do exame, do curso, desculpa, você consegue perceber se vai dar para gerir todas as outras influências externas para concluir e atingir, de facto, a meta. Então, aí marca já. Marca já por quê? Porque, primeiro, você está ambientado, a consciência está cada vez mais cimentada de que esse propósito é mesmo um propósito e dá tempo de correr atrás com mais força do que marcar no fim, porque marcar no fim tem outras variantes a nível do psicológico, que é o que eu entendo, que vai pressionando que até coisas simples como preencher a candidatura, você começa até a ter dúvidas e começa a gerar outras questões, mas quando você faz a meio, você está confortável, a pressão é um pouco menor e ficas mais à vontade para fazê-lo e não tens sequer dificuldades com a plataforma, com a submissão, não ficas estressado com a candidatura. Por quê? Imagina que você está a fazer isso no fim ou depois da formação e você começa a alimentar a ideia de que se eu passar muito tempo depois da formação, eu vou começar a esquecer algumas coisas porque eu já não tenho muito tempo para estudar, porque naquela altura conseguia, etc. Então, em vez de ter essas questões a adicionar, prefiro fazer antes, a meio, que dá tempo para tudo e até se tiver que fazer auditoria, qualquer coisa, dá tempo. Ok, obrigado. Tenho aqui mais duas perguntas. Evelina, gostaria de saber quais são os requisitos para fazer a certificação PMI-ACP? Ok. Tem presente isso, Gelson? De cor não, mas consigo dar uma ideia clara. Em primeiro lugar, os requisitos de experiência na área de gestão de projetos não são tão rigorosos ou tão dilatados como para o PMP. A nível da formação que nós fazemos, que o PMI dá, é suficiente. O tempo do curso dá as horas necessárias, dá um pouco mais do que algumas horas necessárias para fazermos a formação. Então, se fizer fazendo a certificação, se fizer a formação, já tem meio caminho andado. E depois, a nível de gestão prática, de experiência, se não estou em erro, não é mais do que um ano que é requerido, não é mais do que 12 meses, se não estou em erro. Mas é por aí. Ok, obrigado. A Evelina tem mais uma pergunta que é ainda quais são as características desta certificação que a diferencia de outras que o PMI também fornece? Ou seja, neste caso, como estamos a falar do PMI Angola, só existem dois tipos de formação que o PMI Angola está a oferecer neste momento, que é PMP e PMI-ACP. Portanto, quais são, na sua opinião, a diferença entre PMP e PMI-ACP? A diferença está exatamente no conceito das duas. O PMI-ACP é metodologia ágil, é uma gestão mais cá para frente, no sentido de não ser a tradicional do método preditivo, ou seja, voltamos à questão de cada metodologia é para um environment, para um ambiente diferenciado em questão, e o PMI-ACP, que é Agile Certified Practitioner, né, é que te dá as competências para gerir projetos num ambiente ágil, num ambiente de muita mudança.
E o PMP dá-te as competências para a gestão em termos de projetos mais preditivos, em que você tem as coisas muito mais estanques, muito mais fixas, porque você acaba fazendo um planeamento end-to-end, né, de ponta a ponta, e depois vai monitorando, vai gerindo, vai seguindo, vai lidando com algumas circunstâncias ao longo dele, mas, por exemplo, os modelos para alteração são mais estanques, são padrões, são mais processos. Então, é esta que é a diferença entre eles. Um é mesmo voltado para aquilo que é o ágil e o outro é para o método mais preditivo. Uhum. Temos aqui uma pergunta do Alberto João, que diz que, para o ramo das tecnologias, para lidarmos bem com a nossa liderança, o que é aconselhável fazer? Para lidarmos bem com a nossa liderança. Primeiro, deixa-me tentar perceber se lidar com a liderança se refere a que a equipa, por exemplo, quer fazer a ágil e a liderança não entende o que é o ágil. Se for esta ideia, o que eu aconselho é tentar a todo custo, primeiro, disseminar ou mostrar o que é o ágil, quais são os conceitos, como é que funciona. Porque, na verdade, o ágil tem essa particularidade. Primeiro, tem que se mudar o mindset. Se não mudar o mindset, não vai chegar lá. Então, primeiro é a cultura, primeiro é disseminar o que é, quais são os princípios e os fundamentos, para depois ir se fazendo a mudança dentro da organização. Se a liderança não perceber como é que funciona o ágil, não ter pelo menos uma ideia do que é, dificilmente vai vos permitir trabalhar em ágil. Uhum. Muito obrigado. O próprio Alberto faz mais aqui uma pergunta, mas aí esta posso eu responder, se me deixarem, se me permitirem. Como líder de equipa, como devo lidar com as fraquezas? A melhor maneira de aprender a lidar com as fraquezas é frequentar a formação. Em ágil ou preditivo, digo eu. Exatamente. Digamos, ter as bases, que é para depois fazer um exercício de uma boa liderança. Yeah. Não sei se existem mais perguntas por parte da Assembleia, da assistência. Não vejo aqui nenhuma mão levantada. Portanto, nesse caso, Gelson, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Parabéns, o Alberto João levantou a mão. Alcides, pode dar a palavra ao Alberto João? Levantou a mão. Alberto João levantou a mão. Deixa eu ver se conseguimos fazer aqui este improviso. Então, Alberto João, por favor, vê se consegue abrir o microfone e falar, tá bom? Vamos abrir aqui Vamos fazer aqui um improviso. Vamos ver como vai correr isso. Alberto, podes falar? Será que conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Sim, na verdade, eu pude perceber o que o Gelson Salvador disse a respeito da primeira pergunta que fiz. O grande problema é que tem momentos que eu estou a gerir a minha equipa de tecnologia e sinto exatamente que as nossas ideias não têm sido unânimes. É que nós estamos a pensar de forma divergente e não convergente. Como não quero ser um líder autônomo de que coloca uma situação e essa situação tem de ser exatamente feita tal como eu desejo, então eu gostaria que o Gelson e o Luís, se quiser também, me dessem alguma ideia de como eu devo lidar, como é que eu devo trazer projeto, ou como é que eu devo fazer com que a minha equipa, no final do dia, todos juntos, tenhamos uma única ideia do ponto de vista construtivo, empresarial, porque não temos tido. É que todo mundo tem ideias diferentes, mas nós trabalhamos numa só causa, que é o desenvolvimento da empresa. Eu gostaria de saber como é que eu faço para poder superar isso. Ok. Agora está melhor percebida a questão. E o meu conselho também vai um pouco de encontro àquilo que o LB já tinha dito, mas vou elaborar um bocadinho mais, que é formação. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, é preciso aprenderem e crescerem juntos com as divergências. As divergências, na verdade, devem construir consensos no fim. Mas para isso, e é o seu receio, existem efetivamente técnicas para vocês trabalharem estas questões. E isso passa muito por cursos de desenvolvimento pessoal também,
de liderança e de comunicação para ajudar a melhorar a maneira como colocam as coisas. Pareceu-me também que a questão não é só relacionada com a equipa que gera, mas também com os sócios. E se assim for, é importante que consigam, se calhar, arranjar uma consultoria externa para quê? Para poderem fazer um trabalho de equipa, para poderem fazer aquilo que é tipo team building e começarem a perceber também os vossos perfis em termos de trabalho juntos. Isso também ajuda muito a perceberem, primeiro a se situarem. E, neste sentido, é importante que a empresa faça aquilo que é primordial logo no início, ou seja, a estratégia, onde tem a visão, missão, valores, essas coisas, tem que ser feita por um profissional qualificado e com vocês. Aí vai ajudar já a definir muitas coisinhas que se calhar levam a olhar as coisas em torno do eu. O seu receio de não impor as coisas é muito bom, é de facto fantástico, é um bom princípio, porque nós a nível do ágil aprendemos que, por exemplo, o líder é um líder servidor ou, por exemplo, uma figura que é o Scrum Master, ela não impõe na equipa as coisas. A equipa participa, a equipa escolhe o que vai tratar e etc. E ela vai mais que coordenando, mas sem impor nada. Então, a ideia é, de facto, veja a ideia do team building, que é muito bom, fazerem team buildings para vocês encontrarem caminhos para se comunicarem melhor, para conseguirem fazer brainstorms com mais assertividade e crescerem juntos na divergência. Isso faz parte. Eu não sei se o Elbe quer acrescentar qualquer Queria só coisa. acrescentar, talvez o Alcides também queira acrescentar alguma coisa, mas eu tenho uma sugestão a fazer. Não é possível as pessoas trabalharem em conjunto se não houver alinhamento em relação àquilo que estão a fazer. O que é que eu quero dizer alinhamento em relação àquilo que estão a fazer? É que uma coisa é fazer ágil, outra coisa é nós pensarmos que estamos a fazer ágil. Portanto, o alinhamento seria todos nós termos um entendimento comum do que é ser ágil e fazer ágil. Ou seja, de outra forma, eu começaria por dar formação a todas as pessoas da equipa, por forma a criar o alinhamento e o entendimento comum dos mesmos conceitos. E a partir daí, digamos, começar então realmente a trabalhar, e aí entraria pelas sugestões do Gelson, que é team building, a questão do propósito, da missão, etc, etc. Mas, o primeiro ponto é, vamos estar todos alinhados. E estar alinhados é todos sabermos do que é que nós estamos a falar. Este é o meu contributo. Alcides, Se me permitir, aqui o Alberto, uma coisa é um grupo, outra coisa é uma equipa, né? Yeah. E as equipas têm vários níveis de desenvolvimento, né? Podemos pensar no ciclo de Tuckman, em que nós temos a parte da formação da equipa, depois logo a seguir tem uma parte de conflito, né? Storming, né? E depois temos uma parte que é normalização até atingir o nível de performance. E para atingir esse nível de performance da equipa, onde as pessoas estão alinhadas e há o respeito, coloca-se de lado o ego, coloca-se de lado o eu e pensa-se mais no nós, é preciso trabalhar. E aqui um ponto importante nas equipas ágeis, tem que ser equipas multidisciplinares, autogerenciáveis e muito competentes. Ok? Muito competentes. E a questão do ego não pode estar em cima da mesa no dia a dia, né? Portanto, é um desafio muito grande, mas é preciso formar a equipa, seja no modelo ágil, seja no modelo híbrido ou no modelo tradicional, na abordagem tradicional. É necessário que haja aqui um ambiente propício para construir a equipa, onde as pessoas perdem um bocadinho de si e começam a ganhar um bocadinho mais do nós. Isso é importante. Depois é preciso que haver cedências no dia a dia, a liderança tem que perceber quando é que as pessoas estão dispostas a ceder, quando é que a opinião realmente é importante. E tudo isso aqui conta, é importante pensar nesses aspectos todos. Ok. Acho que o Gelson também quer adicionar alguma coisa aqui, Gelson, certo? É mão levantada? Certo, vocês. Também queria reforçar que no momento que nós criamos, por exemplo, um escopo de trabalho ou qualquer outra inclusão de projeto, é preciso nós envolvermos a todos. Nós não podemos simplesmente só definirmos, depois levarmos as coisas já definidas.
cria uma reunião na qual todos vão dar seus pareceres, de maneira que as pessoas ficam comprometidas com aquilo que realmente vão fazer. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Elber, tem mais alguma questão para fazer? Também no Não, limite? penso que havia mais uma pessoa com a mão levantada além do Alberto João. Sim, nós estamos a entrar já em crise de tempo, Elber. No que me diz respeito, eu só tenho a agradecer ao Gelson realmente a partilha que teve, voltar a dar-lhe os parabéns e desejar um grande sucesso nesta caminhada que deu o primeiro passo, que é nesta caminhada de gestão de projetos, mas profissional. Certo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado novamente, Gelson Salvador. Obrigado, Gelson Mateia. Agora vocês vão ter que ir atrás dos PDUs, né? São os pontos necessários para manter a certificação ativa, né? E isso é um dos aspectos importantes a referir aqui. Depois da pessoa adquirir a formação, não quer dizer que tem que cruzar os braços, tem que se manter ativo, trabalhar, fazer trabalho voluntário, assistir webinars, assistir uma série de eventos, participar no dia a dia como profissional desta área, de maneira a manter a certificação ativa. Portanto, agradecer Gelson Mateia, Gelson Salvador. Obrigado pelas excelentes apresentações, pela partilha aqui, pelo tempo dedicado ao PMI, aos colegas. Já podem ir nesse momento no PMI e reportar lá 1 ou 2 PDUs, que isso também faz parte dos trabalhos para poder renovar. E partilhem sempre onde vocês estiverem nos vossos trabalhos, nas vossas equipas, também é importante para multiplicar. Bem, eu queria, para terminar aqui, eu não sei se tem aqui o... Deixa-me passar aqui um momentinho só, o nosso colega. Estamos a fazer, se calhar, aqui, vou para ele desprevenido. Vamos lá ver se consegue passar a isso. Mário Gurgel, podes falar um bocadinho da conferência, sobre o que está previsto, a data, só para poder reforçar aqui ao pessoal que está presente. Mário. Bem, enquanto esperamos aqui a resposta do Mário, eu vou partilhar com vocês algo rapidinho. Vou partilhar aqui a minha tela, ok? A minha tela. Portanto, o que eu tenho aqui na minha tela é o site da conferência do PMI Angola Chapter. Esta conferência vai se realizar nos dias 27 e dia 28 deste mês, ok? Vai se realizar aqui no espaço que se chama ENAP, né? Na Escola Nacional de Administração Pública. Será a 6ª conferência anual do PMI Angola Chapter. Okay? São conferências que vão ter 2 dias, em que dirigido, se destina aos gestores de projetos, empresários e também administradores. Ok? O que é que vamos participar na conferência? O que é que nós recomendamos que participem? Recomendamos que participem para aprender com os melhores, tem que aumentar o conhecimento, é uma oportunidade única, e também aumentar a rede de contatos. Tem aqui uma série de speakers, temos speakers angolanos, nigerianos, ingleses, americanos, tem aqui speakers fantásticos da África do Sul, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Zâmbia, enfim, também podem ver aqui Gana, tem aqui um conjunto de speakers de referência, Portugal, referência nacional e internacional, que podem apoiar aqui, podem dar uma nova visão, ou visões novas sobre gestão de projetos. Então, serão 2 dias de conferência. Primeiro dia 27, começa às 13 horas e 30 minutos e vai terminar quando forem 18 horas e 25 minutos. Ok? E a mesma coisa se passa no segundo dia, será das 13h30 até às 18h25 minutos. Portanto, se quiserem saber mais sobre a conferência, vocês podem visitar aqui esse website, conferencia.pmiangola.org, ou então nos grupos onde estiverem inseridos, basta só escrever lá apoio à conferência, de certeza que alguém vai atender e vai responder aqui qualquer questão ligada à conferência. Tá bom? Portanto, são um aspecto importante. Sobre as formações, a equipa de educação do PMI Angola Chapter vai comunicar nos próximos dias quando é que serão as próximas formações do PMI Angola. Portanto, olha, João Sarmento está aqui. João Sarmento, queres tomar a palavra um bocadinho, para falar um bocadinho da formação e quiçá também da conferência, período da manhã que está previsto, João Sarmento? Não sei, o João se calhar entrou para nos cumprimentar, então eu aqui aproveitar-me já do João para falar um bocadinho. João? Olha, então, eu acho que o João não veio preparado, veio só para nos visitar. Portanto, basicamente é isso. Só me resta então agradecer a Mário Gurgel.
Sim, sim, era só para acrescentar aí as informações sobre a conferência, realçar o facto em relação aos estudantes que teremos sessões formativas e nessas sessões formativas poderão ter contacto aqueles que já têm algum conhecimento e mesmo aqueles que não têm poderão ter contacto com os convidados, oradores convidados, não é? Teremos o João Sarmento e o Bernardo Martins a dar algumas noções de fundamentos e teremos o Lee Lambert, que é o mentor da certificação PMP, e aproveitem esta oportunidade porque são oportunidades singulares e fica marcado para a nossa vida como uma experiência que nunca mais esquecerão. E aproveitem porque é uma conferência que promete. Perfeito. Parafraseando aqui o Mário Gurgel, aproveitem que é uma conferência que promete. Portanto, agora sim, agradecer a todos, desejar um ótimo final de tarde e que boas coisas aconteçam e se envolvam com o PMI Angola Chapter. Um abraço a todos. Boa tarde, um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde.